Mais uma vez, amigo gringo, responde. A primeira pergunta é da Suelen Silva, de Vitória, Espírito Santo. Escreveu a cidade e o estado, vocês também deveriam fazer isso. E ela escreveu: amigo gringo, estou curiosa. Você tem alguma mania ou um vício? Acho que o Eric é um gato e ele se parece com Adam Rodriguez de CSI Miami. Amo seu canal. Primeiro, obrigado. Que bom que você ama o canal. E quanto, Eric, você acha que todos os atores hispânicos se parecem? Sua racista. Como é esse Adam Rodriguez mesmo? Se parece muito, né? Desculpe. Agora, sobre meus vícios. Eu não fumo, eu não uso drogas, nem bebo muito. Verdade. Mas tenho 2 vícios. Primeiro, o açúcar. Eu sou como uma criança. Doces, bolos, cookies. Sou quase um Homer Simpson quando tenho um donut por aí. Mas meu maior vício é, sem dúvida, fazer vídeos em português para brasileiros. Sério, quem mais faz isso? Agora, a Guacira Ramos Mesquita tem uma pergunta sobre Harlem e ela escreveu: amigo gringo, visitar uma missa gospel no bairro Harlem vale a pena? Muitos turistas querem visitar uma missa gospel no Harlem. E como sempre, quando muitos turistas querem fazer algo, vira turístico. Ou seja, em muitas igrejas tem que chegar cedo no domingo, fazer fila por horas, ou também pagar um tour para evitar fila. O que eu recomendo? 2 possibilidades. Eu falei? 2 possibilidades. 2 possibilidades. Tem uma empresa que para mim faz os melhores tours e é o Harlem Heritage Tours. Detalhe, eles não estão me pagando por falar isso. Que não só visita uma igreja, mas inclui um tour do bairro, sempre com guias nascidos e criados no Harlem. É essa a expressão, Patrícia? Mais ou menos. É mais tipo que nem eu, nascida e criada no Butantã, sacou? Que nem as cobras. Acho que não é a mesma coisa exatamente. Bom, enfim, tem tours na quarta-feira à tarde, quando a missa gospel não é tão show para turistas quanto no domingo. A segunda opção é ir no domingo mesmo para uma igreja menos conhecida, mas que eu descobri quando estava fazendo uma matéria sobre Harlem, a Convent Avenue Baptist Church. Mas olha, se você escolher essa igreja, tem que se vestir bem, ser muito respeitoso, pedir permissão de entrar e ficar durante a missa inteira, não só durante a música. Missas começam às 8 horas e às 11 horas. Mais uma vez, não é show para turistas, é uma missa de verdade. Detalhe, nem precisa visitar o Harlem, pode ouvir ao vivo na internet aí no Brasil. Link na descrição. Agora, o Duarte VGC escreveu: amigo gringo, tenho uma dúvida. Vocês, americanos, têm alguma dificuldade em entender pessoas falando inglês em sotaques diferentes? Eu, por exemplo, acho bem difícil entender uma pessoa de Portugal falando português. Ok, primeiro, eu concordo. Eu tenho mais probabilidade de entender um chinês dando aula de filosofia em mandarim do que entender uma criança de Lisboa contando de 1 a 10. Não é tão difícil para nós, por exemplo, entender os ingleses de Londres, mas alguns sotaques em inglês são bem difíceis mesmo. Por exemplo, os escoceses, especialmente quando falam em gírias. That's well, Sean. What do you do that for, you wee Raj? You're a pure bum. I'm away to get some scran. I'm gonna chore that off of you. Olha, nem ideia do que esse cara está falando. Só entendi bum, que é tipo vagabundo. Mas dentro dos Estados Unidos também temos sotaques complicados. Quando eu visitei Kentucky, por exemplo, eu tinha alguns problemas em entender. Vamos escutar um exemplo. This is me again, Rick. I forgot to put my mustard greens. I got plenty pretty mustard. Anyone wants it? Eu ouvi mustard greens, ou seja, as folhas de uma planta de mostarda, mas não entendi todo o resto. E como vocês sabem, aqui também tem um sotaque afro-americano.
não é todos os afro-americanos que falam com sotaque e tem 1000 variedades, mas às vezes fica um pouco difícil entender. Vamos ouvir o mais difícil possível, um sotaque sulista com sotaque afro-americano, mais o fato de ser criança. Vamos ver esse exemplo. She on a bird. She got it. She was cooking it and I did that call. She on burnt food and I did that call. Oh, muito bonitinho e totalmente incompreensível para mim. Ok, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo e também seguir nosso Instagram, Seu Amigo Gringo. Além do meu Instagram, Seth Kugel, que é em inglês e português. Ah, e você já assistiu Amigo Gringo em chinês? É isso, tem uma versão em chinês do Amigo Gringo, mas não saiu ainda. Só os sócios do Patreon do Amigo Gringo podem assistir. Totalmente exclusivo. Patreon.com Amigo Gringo. Eu não sei como falar isso em português, mas você sabe o que é, né? O que é mesmo? Barra. Ah, barra. Ok. E agora a sua aula de Nova Yorkês, que vem de uma pergunta do Kelvin de Tolly. E ele escreveu: Statue of Liberty, Liberty Statue. Door of the car, car's door. Nunca sei quando usar o apóstrofo S e of em inglês. Existe alguma regra? Olha, como sempre, eu não conheço as regras do meu próprio idioma, então eu procurei e não encontrei nenhuma regra em lugar nenhum. Vou te dar minha regra exclusiva do Amigo Gringo, talvez errada, mas tudo bem. Primeiro, é importante saber que o apóstrofo S é de longe o mais comum. Amigo Gringo's video, Patricia's face, the squirrel's tail. Oh, the squirrel's tail, so cute. Então, usar of seria a exceção, e vou te dar alguns exemplos. Primeiro, Statue of Liberty. Isso é para parecer mais formal ou elegante, muito melhor do que Liberty's Statue. Também tem The War of 1812, a Guerra de 1812. Sabia que tinha uma guerra aqui em 1812? Teve. Também tem The Constitution of the United States, para ser bem formal e tudo. E isso nos leva a outro exemplo. Quando a frase é difícil pronunciar ou falar, a gente também muda. Ok, escute isso. The United States' Constitution. Isso é muito esquisito, muito difícil falar. Ok, melhor falar The Constitution of the United States. Mas o mais comum é quando o dono do objeto não é uma palavra só, mas uma cláusula, uma frase, ok? Um exemplo. Vocês conhecem a frase The hair of the dog that bit you? Esse é quase o veneno da cobra que te mordeu ou uma dose para curar ressaca. Agora, falar com apóstrofo S é complicado. The dog that bit you's hair? Isso é muito esquisito. Por isso é the hair of the dog that bit you. A verdade é que a expressão é esquisita por outra razão também, porque se come o pelo do cachorro que te mordeu, provavelmente ele vai te morder de novo. E falando de morder, haha!